Imagine ter um poder que te torne mais forte, mais sábio e mais respeitado, sem precisar dizer uma única palavra. Em um mundo onde todos falam sem pensar, onde o barulho e as opiniões constantes dominam cada espaço, o verdadeiro domínio está em quem sabe se calar no momento certo. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. É uma ferramenta que os grandes líderes e sábios usaram ao longo da história para tomar decisões melhores, evitar conflitos desnecessários e projetar uma presença imponente. Quer descobrir como o silêncio pode transformar sua vida? Fique aqui, porque hoje você vai conhecer os benefícios ocultos que o estoicismo nos ensina sobre o poder de se calar. Antes de começarmos, quero te convidar a se unir a essa transformação. Vá até os comentários e escreva: a partir de hoje começa a minha nova versão. Sou estoico. Esse será o primeiro passo rumo à sua evolução, rumo àquela mudança profunda que você sempre desejou. Faça isso agora e afirme que hoje você começa a viver com a força e a disciplina do estoicismo. Vamos dar esse passo juntos. Número 1. O poder das palavras e do silêncio. As palavras são ferramentas poderosas. Com elas, podemos construir impérios ou destruí-los em um único instante. Os estoicos compreendiam bem esse poder e nos ensinaram a usá-las com cautela, pois cada palavra pronunciada carrega consequências. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para escutarmos o dobro do que falamos. A sabedoria não está em quem fala mais, mas em quem sabe quando calar e quando falar com precisão. Dizer o necessário no momento certo é uma arte que poucos dominam. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta. Ele evita discussões inúteis e nos permite observar com clareza o que realmente está acontecendo. O silêncio não é vazio, é estratégia. Marco Aurélio entendia que o barulho externo muitas vezes reflete um caos interno. O sábio não se apressa nas palavras, nem tenta impor sua opinião. Ele primeiro observa, reflete e, se for necessário, fala. As palavras têm peso e, uma vez ditas, não podem ser recolhidas. Um insulto, uma mentira ou uma crítica impensada podem causar feridas irreparáveis. Por isso, o estoico cultiva a disciplina da fala, assegurando-se de que suas palavras sejam guiadas pela razão e não pela emoção. O domínio do idioma e do silêncio é uma força mental, um exercício de autodisciplina. Sêneca alertava sobre o perigo de falar demais, pois quando falamos sem filtro, nos expomos à imprudência e à falta de controle. Nem todo pensamento precisa ser expresso, e nem toda conversa merece nossa participação. Muitas vezes, o verdadeiro poder está em saber calar. O estoico entende que a maioria das discussões é inútil, nascem do ego, não da busca sincera pela verdade. Permanecer em silêncio diante da provocação é uma demonstração de força, não de fraqueza. O silêncio também é uma ferramenta de crescimento pessoal. Nos momentos de quietude, podemos analisar nossas emoções, compreender nossas reações e fortalecer nossa mente. A introspecção nos permite filtrar o que dizemos e nos dá o poder de escolher palavras com sabedoria. Reagir não é o mesmo que responder. A reação é impulsiva, dominada pela emoção. A resposta é ponderada, guiada pela razão. O estoico se esforça para eliminar as reações impulsivas e falar apenas quando sua voz realmente agrega valor. Nossa relação com os outros também é profundamente afetada pela forma como usamos as palavras. Uma frase mal colocada pode destruir uma amizade ou um relacionamento, enquanto uma palavra bem escolhida pode inspirar, motivar e curar. O estoico entende que não tem controle sobre o que os outros dizem, mas tem total domínio sobre como reage a isso. Quando alguém nos insulta ou provoca, não somos obrigados a devolver na mesma moeda. Ao contrário, o autocontrole e o silêncio são a melhor estratégia para evitar conflitos desnecessários. Como dizia Epicteto, não é o que dizem sobre nós que nos fere, mas a interpretação que damos a isso. O silêncio também nos ajuda a cultivar a paciência e a evitar julgamentos precipitados. Em uma sociedade onde todos querem ser ouvidos, saber calar é uma vantagem. Ouvir mais nos ensina. Falar sem medida nos leva à ignorância. Não é necessário opinar sobre tudo, nem dar explicações constantes. A opinião dos outros não nos define.
Muitas vezes, o mais sábio é ignorar a crítica injusta e focar no que realmente importa. O uso consciente das palavras e do silêncio nos permite viver com mais serenidade. Falar menos e escutar mais nos protege de muitos erros. Se nossas palavras não agregam valor, é melhor permanecer em silêncio. O silêncio, bem utilizado, nos ajuda a evitar o arrependimento, pois palavras ditas sem pensar podem gerar consequências irreversíveis. Como uma flecha lançada, uma vez ditas, não podem mais voltar. Por isso, o estoico mede suas palavras, pratica o autocontrole e encontra no silêncio um aliado poderoso para sua paz interior. Número 2. Fale menos e ouça mais. As palavras têm um peso imenso. Quando usadas com sabedoria, podem inspirar, curar e fortalecer. Existe uma harmonia natural nas palavras que nascem de uma mente em paz, pois não estão contaminadas pela raiva, pela impulsividade ou pelo desejo de impressionar. Os estoicos compreendiam que a verdadeira eloquência não está em falar muito, mas em dizer o que é justo e necessário. Epicteto nos adverte que não devemos falar sobre o que não conhecemos e que, muitas vezes, o silêncio é a escolha mais prudente. Falar com precisão é uma arte que exige domínio próprio. Quem a domina é visto como alguém de grande caráter. Quando a mente está tranquila, as palavras fluem com clareza. Não são ditas por obrigação, mas com propósito. Não se trata de preencher o silêncio com ruído, mas de usar a linguagem para construir algo de valor. Sêneca dizia que o discurso vazio é uma doença da sociedade, pois muitas pessoas falam sem sequer terem refletido. Para os estoicos, a tranquilidade interior é o filtro que determina se algo realmente merece ser dito. Se a mente está nublada pelas emoções, qualquer palavra será um reflexo desse caos interno. Mas quando há serenidade, cada frase ganha profundidade. Falar menos não é sinal de indiferença, nem de desconexão com o mundo. É o desenvolvimento da capacidade de escutar, de entender o que realmente está sendo dito além das palavras. Muitos pensam que estão se comunicando, quando na verdade apenas esperam sua vez de falar. Não escutam de verdade, pois estão mais ocupados com o que irão responder. O ego quer ser o protagonista de cada conversa, mas a sabedoria está na capacidade de ouvir sem pressa, sem interromper e sem a necessidade de impor uma opinião. A diferença entre falar e se comunicar está na intenção. Falar é fácil, qualquer um faz isso, mas comunicar exige empatia, compreensão e propósito. Marco Aurélio nos lembra: se o que você vai dizer não melhora o silêncio, é melhor calar. A verdadeira comunicação não é apenas um intercâmbio de palavras, é uma conexão que vai além da linguagem. Um gesto, uma pausa, ou até mesmo o silêncio no momento certo, podem transmitir mais do que um discurso cheio de palavras vazias. A qualidade do que dizemos determina a profundidade das nossas relações. O silêncio não é ausência de comunicação, é uma maneira de dar mais valor ao que é dito. Quando alguém que raramente fala decide se expressar, seu impacto é maior. Não é a quantidade de palavras que deixa marca, é a intenção por trás delas. Em uma sociedade saturada por sobreinformação e ruído constante, a capacidade de falar pouco, mas com conteúdo, é uma virtude rara que distingue os sábios. Pessoas assim não se deixam levar pela necessidade de opinar sobre tudo, nem pela vontade de provar conhecimento a cada instante. O domínio da fala é sinal de disciplina mental. Implica resistir à tentação de responder imediatamente, de reagir por impulso, de falar sem pensar. Um estoico não diz a primeira coisa que vem à cabeça. Ele avalia se suas palavras têm um propósito verdadeiro. A prática do silêncio consciente fortalece a mente, porque obriga à reflexão antes da expressão. Ouvir mais e falar menos permite aprender, compreender e agir com mais inteligência. Da próxima vez que sentir urgência em falar, pergunte a si mesmo: isso realmente agrega valor? Se a resposta for não, então o silêncio é a melhor escolha. Número 3. O silêncio como necessidade, não como luxo. O silêncio não é um luxo, é uma necessidade. Em um mundo saturado de ruído, distrações e estímulos constantes, a capacidade de encontrar momentos de quietude nunca foi tão importante.
Os estoicos entendiam que o barulho externo frequentemente reflete o barulho interno. A mente agitada busca refúgio no caos, na sobrecarga de informações e na interação constante com os outros porque teme encarar a si mesma. Mas sem momentos de silêncio, a mente nunca descansa, nunca se aclara, nunca encontra a paz. O silêncio é o espaço onde a mente se reorganiza. Marco Aurélio falava sobre o ato de se retirar para dentro de si mesmo, de encontrar no próprio interior um refúgio inabalável. Não se trata de fugir do mundo, mas de aprender a construir uma fortaleza interna, imune à confusão do exterior. É na quietude que conseguimos observar nossos pensamentos sem reagir impulsivamente, avaliar nossas emoções sem sermos dominados por elas. Sem esse espaço de clareza, ficamos à mercê das circunstâncias, reagindo sem controle, guiados pelo ruído ao invés de conduzir nossa vida com intenção. A sabedoria se cultiva no silêncio. Quando falamos demais, desperdiçamos energia em palavras desnecessárias. Nos expomos ao erro, ao julgamento e à perda de controle. Sêneca advertia sobre o perigo de falar sem propósito, de desperdiçar palavras em conversas que nada nos acrescentam. Nem todo pensamento precisa ser expresso. Nem toda conversa merece nossa atenção. Aprender a guardar silêncio é um ato de disciplina, de autocontrole, de respeito pela própria energia mental. O silêncio também é uma ferramenta de cura. A mente sobrecarregada não consegue processar, entender ou encontrar soluções. Vivemos em uma cultura que nos empurra a estar sempre ocupados, sempre fazendo, sempre falando, como se o descanso e a reflexão fossem sinais de fraqueza, mas é justamente na pausa que ocorre a verdadeira transformação. É no silêncio que as feridas começam a cicatrizar, que encontramos respostas que o ruído nos impede de ouvir. A clareza não nasce do caos, mas da calma. O controle de si mesmo começa com o domínio do silêncio. Falar menos nos torna mais conscientes das palavras que usamos. Pensar antes de falar nos ajuda a evitar conflitos desnecessários, a não nos deixar levar pela raiva ou frustração do momento. Epicteto ensinava que não devemos permitir que o que está fora de nós roube nossa paz, e muitas vezes o que vem de fora se manifesta em palavras inúteis, em discussões sem sentido, na necessidade de opinar sobre tudo. O silêncio não é fraqueza, é força. É saber que nem tudo merece uma reação, que nem todo comentário merece uma resposta. O silêncio nos permite escutar a nós mesmos. Quantas vezes nos perdemos na rotina sem sequer parar para perguntar o que realmente queremos? Sem momentos de introspecção, nos tornamos autômatos, repetindo padrões sem sentido, reagindo em vez de escolhendo. Criar espaços de silêncio na vida não é um luxo, é uma estratégia. Uma forma de recuperar o controle, de voltar para nós mesmos, de garantir que nossas ações estejam alinhadas com nossos princípios e não simplesmente determinadas pelo barulho do mundo. Não se trata de viver em isolamento total, nem de rejeitar a comunicação. Trata-se de valorizar a importância da pausa, de compreender que o silêncio é um recurso valioso, capaz de recarregar nossas forças, clarear nossa mente e fortalecer nosso espírito. A paz não se encontra na acumulação de palavras, mas na capacidade de estar em calma mesmo em meio ao ruído. Aprender a encontrar o silêncio em um mundo barulhento é uma das ferramentas mais poderosas para viver com serenidade, com propósito e com uma mente inquebrantável. Número 4. Silêncio e atenção plena. O silêncio é muito mais do que a ausência de ruído. É uma ferramenta poderosa para aguçar a mente, fortalecer a percepção e elevar a nossa capacidade de atenção. Em um mundo onde as distrações são constantes e onde a maioria fala mais do que escuta, o silêncio se transforma em uma arma de clareza. Os estoicos sabiam que quem sabe calar sabe observar, e quem sabe observar compreende a realidade melhor do que aqueles que apenas reagem. Sem silêncio, nossa atenção se dispersa, perdida no fluxo incessante de palavras vazias e pensamentos confusos. Ouvir é uma arte que exige treino. Não se trata apenas de escutar as palavras dos outros, mas de captar seus matizes, o significado oculto, a intenção por trás do que está sendo dito. Quando estamos em silêncio, conseguimos perceber o que muitos ignoram: a linguagem corporal, as pausas, as emoções escondidas no tom de voz.
Marco Aurélio nos lembrava que falar apenas quando necessário é sinal de inteligência e autocontrole. Quem domina sua língua, domina sua mente, e quem domina a própria mente é capaz de enfrentar qualquer situação com serenidade. O barulho externo muitas vezes reflete o barulho interno. Uma mente inquieta, ansiosa ou insegura tenta preencher os vazios com palavras desnecessárias, opiniões impulsivas e conversas sem propósito. Mas quem pratica o silêncio aprende a encarar o próprio caos, a organizar os pensamentos antes de expressá-los. Epicteto ensinava que não podemos controlar o que os outros dizem, mas podemos controlar como respondemos. E muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio. Nem todo comentário merece uma reação, nem toda provocação exige resposta. O silêncio também aprimora nossa capacidade de tomar decisões. No ruído do cotidiano, é fácil agir por impulso, responder sem pensar, ser levado pela pressão do ambiente. Mas o estoico entende que as melhores decisões nascem da calma, da clareza que só se encontra na introspecção. Ao silenciar o barulho externo, conseguimos ouvir nossas próprias convicções. Avaliamos com lógica e agimos com intenção, em vez de sermos levados pela corrente. Ouvir com atenção plena não apenas nos ajuda a compreender melhor os outros, mas também fortalece nossos vínculos. Em vez de interromper, de impor nossa voz ou de pensar na próxima resposta enquanto o outro fala, aprendemos a estar presentes, a dar espaço e realmente entender o que nos é dito. Sêneca alertava sobre o perigo de falar sem escutar, de opinar sem conhecer, de se deixar levar pela necessidade de ser o centro da conversa. Quem sabe calar no momento certo demonstra respeito, paciência e sabedoria. A atenção plena começa no silêncio. Quando eliminamos as distrações e focamos no presente, nos tornamos mais conscientes do que está ao nosso redor. Percebemos detalhes que antes passavam despercebidos, compreendemos melhor as situações e evitamos erros causados pela pressa ou pela falta de reflexão. Um estoico não vive na superficialidade. Ele observa com profundidade, analisa com calma e age com firmeza. Não se trata de evitar a comunicação, nem de fugir de conversas necessárias, mas de aprender a falar quando nossas palavras realmente agregam valor e a calar quando o silêncio for a melhor resposta. A sociedade nos ensinou que devemos preencher cada espaço com ruído, mas a verdadeira força está em quem sabe quando ficar em silêncio. Quem domina sua língua, domina seu destino. Praticar o silêncio nos ajuda a viver com mais consciência, tomar decisões mais acertadas e fortalecer nossa capacidade de atenção. Quem aprende a calar no momento certo, aprende a ouvir o que realmente importa. Número 5. Forjar conexões estoicas através do silêncio. O silêncio não é apenas um refúgio para a mente. É também uma ferramenta poderosa para fortalecer nossos relacionamentos. Em um mundo onde a maioria sente a necessidade constante de falar, de preencher cada espaço com palavras e de afirmar seu ponto de vista, o verdadeiro vínculo com os outros não nasce do ruído, mas da capacidade de estar presente sem a urgência de impor a própria voz. O silêncio permite que as conexões sejam autênticas, que o respeito cresça e que a compreensão se aprofunde. Os estoicos compreendiam que a comunicação não se baseia apenas no que dizemos, mas também no que escolhemos não dizer. Marco Aurélio nos lembrava que poucas coisas na vida são realmente necessárias, e o excesso de palavras quase nunca é uma delas. Falar demais pode se tornar um obstáculo para o entendimento, pois frequentemente estamos mais preocupados em expressar nossas ideias do que em escutar o que o outro realmente quer dizer. Mas quando sabemos calar no momento certo, damos espaço para que o outro se abra, para que seus pensamentos fluam sem interrupções e para que a conexão surja da escuta genuína, não do desejo de responder. O silêncio também demonstra confiança em uma conversa. Quando não sentimos a pressão de preencher cada pausa com palavras, mostramos que estamos confortáveis com a presença do outro. Não há necessidade de falar para evitar o vazio, pois o vazio não nos assusta. O estoico não busca preencher o ar com conversas triviais apenas para evitar o silêncio. Ele entende que a qualidade de uma relação não se mede pela quantidade de palavras trocadas, mas pela profundidade da conexão que se estabelece.
Ao praticarmos o silêncio, deixamos espaço para que o outro se expresse livremente. Em vez de pensar no que diremos a seguir, em como conduzir o diálogo ou em como parecer interessantes, simplesmente escutamos, não com a intenção de responder, mas com a intenção de compreender. Sêneca alertava sobre a arrogância daqueles que falam sem ouvir, dos que impõem sua voz sem considerar os demais. A verdadeira sabedoria está em saber quando falar e quando calar, para permitir que o outro se manifeste sem barreiras. O silêncio não é ausência, é presença em sua forma mais pura. É estar ali por inteiro, sem distrações, sem interrupções, sem precisar impressionar com palavras. Muitas vezes, um olhar, um gesto ou uma pausa dizem mais do que qualquer discurso. As pessoas nem sempre estão em busca de respostas. Às vezes, só querem ser ouvidas, sem julgamento, sem opiniões apressadas, sem conselhos não solicitados. O silêncio nos permite oferecer esse espaço seguro, onde o outro se sente valorizado e compreendido. As conexões mais autênticas não se constroem na superficialidade das palavras vazias, mas na profundidade dos momentos compartilhados, mesmo sem falar. É no silêncio que realmente entendemos quem está ao nosso redor, que captamos o que as palavras não conseguem expressar. Quando aprendemos a calar, aprendemos a observar melhor, a notar os detalhes que os outros ignoram, a perceber a linguagem do corpo, a emoção por trás dos gestos, a verdade que se esconde nas entrelinhas. Não se trata de evitar a comunicação, mas de torná-la mais significativa. Falar quando for necessário e calar quando o silêncio puder fortalecer o vínculo. Não interromper apenas para participar, mas deixar que o outro se expresse completamente antes de emitir qualquer julgamento. Relações sólidas não dependem da quantidade de conversas, mas da qualidade da atenção que damos. Quando cultivamos o silêncio, deixamos de reagir impulsivamente e começamos a nos conectar de forma genuína. O estoicismo nos ensina que paz interior e relacionamentos profundos não se excluem, eles se complementam. Quem domina o silêncio, domina também a escuta. E quem sabe escutar constrói laços que vão além das palavras. Não é preciso falar o tempo todo para demonstrar interesse. Às vezes basta estar presente, deixar que o silêncio cumpra seu papel e permitir que a conexão aconteça sem precisar forçá-la com palavras desnecessárias. Número 6. Fortaleça a resiliência através do silêncio. O silêncio é uma ferramenta de força nos momentos de adversidade. Quando a vida nos atinge com força, nossa primeira reação costuma ser o ruído. Queixas, preocupações, pensamentos frenéticos girando sem controle. Mas o estoico entende que o verdadeiro poder não está na reação impulsiva, e sim na capacidade de parar, entrar no silêncio e observar a situação com clareza. Não podemos mudar o que acontece, mas sempre podemos escolher como responder. E a melhor resposta nem sempre é imediata. Às vezes, o verdadeiro domínio está na pausa, na capacidade de resistir sem desespero. A resiliência não é evitar a dor, é enfrentá-la com sabedoria. Marco Aurélio nos lembrava que os obstáculos não bloqueiam nosso caminho. Eles são o caminho. Mas para enxergar isso com clareza, precisamos treinar a mente para permanecer calma em meio ao caos. O silêncio é um refúgio onde conseguimos reorganizar os pensamentos, reduzir o impacto das emoções e encontrar a melhor estratégia para seguir em frente. Não se trata de ignorar a dor, mas de permitir um espaço para processá-la sem sermos consumidos por ela. O silêncio não é passividade, é estratégia. No ruído reagimos sem pensar, agimos por impulso, nos deixamos levar pelo desespero ou pela raiva. O estoico, por outro lado, não se apressa. Ele não permite que as emoções governem seu julgamento. Ele respira, se senta em quietude e pergunta: o que está realmente acontecendo? Qual é a melhor resposta? Estou deixando que o caos tome conta da minha mente ou estou encontrando dentro de mim a força para resistir? O silêncio nos devolve o controle sobre nossas respostas. Ele nos liberta da escravidão emocional. Não há resiliência possível em meio ao barulho constante. A mente precisa de espaço para se fortalecer, para se adaptar à adversidade sem quebrar. A sociedade nos empurra para reagir rápido, buscar distrações quando algo nos incomoda, fugir do desconforto.
Mas a verdadeira resiliência não nasce na distração, nasce na introspecção. É na quietude que encaramos nossas fraquezas, que entendemos nossas dores e que aprendemos a carregá-las sem permitir que nos destruam. O silêncio é o campo de treino de uma mente inquebrantável. Diante de uma crise, a primeira tentação é buscar barulho, preencher o tempo com conversas vazias, distrações que nos afastem do problema, desculpas para não enfrentar a dor. O estoico faz o oposto. Ele se senta com a dor, a observa, a compreende. Ele não foge. Ele transforma a dor em oportunidade de crescimento. E isso só é possível no silêncio. É na pausa que vem a clareza. É na calma que surge a solução. O silêncio não nos enfraquece. Ele nos torna invulneráveis. Em vez de gritar contra o destino, aprendemos a escutá-lo. Em vez de amaldiçoar os problemas, aprendemos com eles. Em vez de sermos vítimas das circunstâncias, aprendemos a usá-las a nosso favor. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos prejudica, mas a forma como interpretamos o que acontece. E para interpretar a vida corretamente, precisamos da serenidade que só o silêncio nos dá. Não se trata de viver isolados ou de rejeitar o mundo. Trata-se de encontrar dentro de nós um espaço de calma que nada nem ninguém pode perturbar. Quando cultivamos o silêncio como hábito, nos tornamos mais resilientes. As dificuldades já não nos abalam como antes. As opiniões alheias perdem o poder sobre nós. A incerteza deixa de nos assustar, porque sabemos que dentro de nós existe uma fortaleza que não precisa de palavras para existir. No silêncio, nos preparamos para qualquer tempestade, porque aprendemos que resiliência não é evitar o sofrimento, é enfrentá-lo com uma mente firme e um espírito inquebrantável. Número 7. Abrir as portas da sabedoria através do silêncio. O silêncio é o portal da verdadeira sabedoria. Em um mundo que não para de falar, onde opinião constante se disfarça de conhecimento, o sábio entende que a verdade não está no barulho, mas na calma. Marco Aurélio sabia disso. O maior poder que possuímos é a nossa capacidade de pensar com clareza, de discernir entre o que é essencial e o que é apenas distração. Mas essa clareza só emerge quando aprendemos a calar, quando deixamos de reagir a cada estímulo e permitimos que a realidade se revele sem interferência. No silêncio, a mente se acalma, a confusão se dissipa e a verdade começa a emergir. Escutar não é apenas ouvir o que os outros dizem, é aprender a perceber o que o mundo nos mostra. A própria natureza ensina em silêncio. O ciclo das estações, o movimento dos astros, o fluxo dos rios, não precisam de palavras para transmitir sua sabedoria. E, no entanto, quem presta atenção entende as leis imutáveis que governam a existência. O mesmo acontece com a vida humana. Enquanto a maioria busca respostas nas opiniões alheias, o estoico mergulha na quietude para encontrar sua própria voz, para descobrir uma verdade que não depende da aprovação externa, mas do raciocínio sereno e da observação lúcida. Epicteto ensinava que não podemos controlar o que acontece fora, mas podemos controlar como interpretamos cada experiência. E essa interpretação se fortalece na reflexão silenciosa. Quando agimos sem pensar, quando falamos sem medir nossas palavras, nos tornamos escravos do impulso, vítimas da confusão. Mas quem pratica o silêncio desenvolve o domínio sobre si mesmo, aprende a distinguir entre o que vale a pena e o que deve ser ignorado, entre o que é real e o que é ilusão. Nem tudo merece nossa reação. Nem tudo exige nossa opinião. Falar menos e pensar mais é o caminho para a sabedoria. O barulho externo muitas vezes reflete uma mente inquieta. Aqueles que temem o silêncio tentam preencher cada espaço com distrações, com entretenimento vazio, com conversas sem propósito. Mas quem tem coragem de calar descobre, na quietude, um poder que poucos conhecem, a capacidade de ouvir a vida com atenção plena, de perceber o que realmente está acontecendo, em vez do que a mente apressada imagina. Quando calamos, percebemos quanto tempo perdemos com preocupações inúteis, com conflitos sem sentido, com desejos que nos afastam da paz interior. A sabedoria não nasce da acumulação de palavras, mas da profundidade do pensamento. Um homem pode ler centenas de livros e ainda assim não compreender a si mesmo, porque nunca se deteve para escutar sua própria mente.
Enquanto isso, outro, com poucas palavras e muita reflexão, pode alcançar uma clareza que os demais jamais tocarão. Sêneca advertia que o excesso de ruído enfraquece o espírito, pois nos impede de focar no que realmente importa. Viver de forma superficial é fácil, mas viver com profundidade exige coragem, a coragem de enfrentar o silêncio e aceitar as verdades que emergem dele. Quando aprendemos a valorizar o silêncio, nossas decisões tornam-se mais firmes, nossa mente mais estável, nossas emoções mais controladas. Não precisamos da aprovação dos outros para saber o que é certo, porque aprendemos a confiar em nosso próprio julgamento. Não nos deixamos levar pela histeria do momento, porque desenvolvemos a paciência de esperar, de observar, de responder com sabedoria em vez de reagir por impulso. Não sentimos mais necessidade de preencher cada conversa com palavras vazias, porque entendemos que o verdadeiro conhecimento se encontra na pausa, na reflexão, na capacidade de dizer apenas o necessário. A sabedoria é um processo de purificação mental, de eliminar o que não é essencial, de abrir espaço para que a verdade apareça sem distorções. Não é um ponto de chegada, mas um estado que se cultiva todos os dias, em cada pensamento, em cada atitude. E o silêncio é o solo fértil onde esse cultivo floresce. Quando nos acostumamos à quietude, deixamos de temê-la. Quando aprendemos a escutar sem a urgência de responder, compreendemos melhor os outros. E quando aceitamos o poder do silêncio, finalmente nos aproximamos da sabedoria que tanto buscamos. Número 8. O silêncio como aliado na negociação. O silêncio é uma ferramenta subestimada na arte da negociação. Em um mundo onde todos sentem a necessidade de falar, explicar e se justificar, aquele que sabe calar é quem realmente tem o controle. A maioria das pessoas se sente desconfortável com silêncios prolongados e, na pressa de preenchê-los, acaba revelando mais do que deveria. O estoico compreende que o poder em uma conversa não está em quem fala mais, mas em quem observa melhor. Manter a calma, resistir à urgência de responder imediatamente e deixar que o outro fale primeiro pode ser a diferença entre conquistar uma vantagem ou perder uma grande oportunidade. Em qualquer negociação, a paciência é uma virtude. A primeira proposta quase nunca é a melhor. Mas se reagimos rápido demais, mostramos nossas cartas antes do tempo. Sêneca alertava sobre os perigos da precipitação. O impulso é inimigo da estratégia. Um silêncio bem aplicado pode fazer com que a outra parte hesite, reavalie sua posição e até mesmo ofereça melhores condições sem que peçamos. Não é necessário pressionar com palavras. Muitas vezes, a ausência delas gera ainda mais pressão no interlocutor. O silêncio também nos dá a chance de analisar tudo com mais clareza. Enquanto o outro fala, temos tempo de observar sua linguagem corporal, seu tom de voz, suas hesitações. Cada palavra traz informações valiosas, mas só se estivermos atentos o suficiente para percebê-las. Epicteto ensinava que temos 2 ouvidos e apenas uma boca por um motivo: para escutar o dobro do que falamos. Um bom negociador é aquele que domina a escuta, não o que tenta se impor com discursos longos. Outra vantagem do silêncio é que ele nos oferece tempo para pensar. No calor do momento, com a pressão aumentando, o instinto quer nos forçar a responder rápido. Mas o estoico sabe que a melhor resposta raramente é a imediata. É aquela que foi pensada com calma. Ao nos darmos um instante antes de falar, evitamos erros, não revelamos informações desnecessárias e mantemos o controle da situação. Muitas vezes, uma simples pausa de alguns segundos é suficiente para que o outro se sinta compelido a continuar falando, revelando dados que podemos usar a nosso favor. Quem domina o silêncio em uma negociação transmite confiança. Não existe sinal mais claro de segurança do que alguém que não teme o vazio, que não precisa preencher cada segundo com palavras para se sentir no controle. Pessoas inseguras. Número 9. O silêncio constrói confiança. O silêncio é uma ferramenta poderosa para construir confiança. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, aqueles que sabem calar e prestar atenção se destacam. A maioria das pessoas fala sem parar, tenta impor seu ponto de vista, interrompe sem perceber. Mas o estoico compreende que a conexão verdadeira não está na quantidade de palavras, e sim na qualidade da escuta. Quando alguém sente que é realmente ouvido,
sem interrupções, sem julgamentos apressados, sem a necessidade do outro de preencher cada espaço com sua opinião, nasce uma confiança genuína e profunda. Marco Aurélio sabia que a sabedoria não vem de falar demais, mas de escutar com atenção. Um líder, um amigo, um mentor, até mesmo um desconhecido, valoriza muito mais quem sabe ouvir com intenção do que quem apenas fala para ser notado. Não se trata apenas de escutar sons, mas de mostrar com nossa presença que estamos atentos, que nos importamos de verdade com o que o outro diz. Muitas vezes, a simples capacidade de escutar sem interromper faz com que o outro se sinta valorizado, respeitado e compreendido. A confiança não nasce da imposição, mas da presença autêntica. Um erro comum é acreditar que quem fala mais é mais influente, mas na realidade, quem domina a arte do silêncio transmite mais segurança do que aqueles que tentam preencher cada segundo com palavras. Sêneca advertia sobre os perigos de falar sem pensar, porque ao fazer isso nos expomos, dizemos coisas que não deveríamos, perdemos credibilidade e demonstramos insegurança. Quem fala demais tenta provar seu valor. Quem cala no momento certo demonstra que não precisa provar nada. A confiança é conquistada quando as palavras são escassas, porém precisas. Quando cada frase tem peso e não é apenas ruído. O silêncio também nos permite compreender melhor o outro. Enquanto ele fala, quem escuta com atenção percebe nuances no tom de voz, no corpo, nas pausas. Quem não interrompe oferece espaço para que o outro se expresse livremente, sem pressão, sem pressa. Epicteto ensinava que não aprendemos nada novo enquanto falamos, mas sim quando escutamos. Em toda conversa, quem mais escuta é quem mais aprende. A confiança se constrói quando o outro sente que sua voz tem valor, quando percebe que não estamos apenas esperando para responder, mas verdadeiramente tentando entender. Os relacionamentos mais sólidos se baseiam na confiança mútua, e essa confiança não nasce de promessas vazias ou de discursos longos, mas de ações e da capacidade de estar presente em silêncio quando é necessário. Em qualquer relação, seja pessoal ou profissional, as pessoas se lembram mais de quem soube ouvir nos momentos importantes do que de quem encheu o ar de palavras. A confiança se fortalece quando demonstramos autocontrole, quando não sentimos a necessidade de nos impor, quando deixamos que o outro se expresse sem pressa, sem interrupção. O silêncio não é sinal de fraqueza, e sim de domínio de si. Um estoico sabe que não precisa impressionar com discursos, porque a verdadeira influência nasce da observação, da serenidade de quem não precisa falar demais para ser respeitado. A autoconfiança se revela na tranquilidade de saber quando falar e quando calar. Aqueles que buscam ser o centro das atenções, que sentem a necessidade de explicar tudo, de opinar sobre tudo, terminam enfraquecendo sua própria autoridade. Mas quem sabe calar no momento certo, impõe respeito sem esforço. Não se trata de evitar a comunicação, mas de torná-la mais significativa. Falar apenas quando for necessário, escutar com atenção genuína e permitir que o outro se sinta valorizado. A confiança não se impõe, ela se constrói com cada gesto, com cada silêncio que demonstra paciência, com cada presença que revela que estamos ali, não para responder automaticamente, mas para realmente compreender. A influência de uma pessoa não se mede pelo que ela diz, mas pelo que ela inspira nos outros, através de sua presença e de sua capacidade de escutar sem distração. A verdadeira confiança começa na quietude. Número 10. O poder do silêncio diante do desprezo. O desprezo é um teste de caráter. Quando alguém nos trata com desdém, quando nos subestima ou nos responde com arrogância, a reação instintiva é nos defender, justificar-nos ou devolver o mesmo desprezo. Mas o estoico compreende que a verdadeira força não está na resposta impulsiva, e sim no domínio de si. O silêncio não é apenas a resposta mais digna, é a mais poderosa. Quem despreza espera provocar, espera uma reação, e não dar essa resposta é negar o controle que ele tenta exercer sobre nós. Quando alguém nos menospreza e permanecemos em silêncio, tiramos dele o poder que pensa ter sobre nós.
Seja numa loja, na rua, em qualquer situação cotidiana, um atendente que nos ignora, um estranho que nos trata com desdém, alguém que nos fala com condescendência, o desprezo pode surgir sem aviso. A maioria reage com raiva, com palavras defensivas, como se o próprio valor estivesse em jogo naquele instante. Mas quem responde com emoção mostra que foi atingido. Epicteto ensinava que não é o que nos dizem que nos fere, mas sim a maneira como interpretamos essas palavras. Não podemos controlar como os outros nos tratam, mas podemos escolher como responder. E o silêncio é a escolha de quem não se deixa arrastar pela provocação. Quando alguém nos olha de cima para baixo ou fala com superioridade, o impulso é revidar. Mas essa resposta só alimenta o jogo. Quem nos despreza busca exatamente isso, uma reação. Busca validar a própria sensação de superioridade por meio da nossa indignação. Mas ao mantermos a calma, ao não respondermos com as mesmas armas, desmontamos o jogo sem esforço. Marco Aurélio compreendia que a melhor forma de lidar com a falta de respeito é mostrar que ela não nos afeta. Pois quando algo deixa de nos perturbar, deixa também de ter poder sobre nós. Isso não significa submissão, mas sim discernimento. Escolher nossas batalhas é sinal de sabedoria. Em algumas situações, sim, é necessário responder com firmeza, mas na maioria das vezes o desprezo é apenas o reflexo do vazio interior do outro, e não uma ameaça real. No supermercado, quando o caixa nos trata com indiferença ou um cliente impaciente solta um comentário sarcástico, o silêncio é a melhor resposta. Não é fraqueza, é maestria. É mostrar que a nossa paz não depende do estado emocional dos outros. O respeito não se exige com palavras, se demonstra com comportamento. Quem se irrita com facilidade, quem responde ao desprezo com mais desprezo, ainda é escravo da opinião alheia. O estoico sabe que seu valor não depende da aprovação externa. Não há nada a aprovar para quem nos subestima. Sêneca advertia que o maior castigo para um tolo é ser ignorado. A indiferença desarma mais do que qualquer resposta agressiva. Quem tenta nos provocar e não obtém reação perde a vantagem. A melhor vitória é aquela em que nem mesmo entramos na luta. O desprezo não pode nos ferir se entendermos sua natureza. Quem menospreza, na verdade, projeta a própria insegurança. Tratar os outros com arrogância é uma forma de gritar a própria falta de confiança. Mas não é nossa responsabilidade corrigi-los nem convencê-los de que merecemos respeito. Quem sabe quem é, quem não precisa de validação externa, simplesmente segue seu caminho, sem se abalar. O silêncio se torna seu melhor escudo. Enfrentar o desprezo com calma é sinal de força interior. Não precisamos da aprovação dos outros para manter nossa dignidade. Quem se exalta, perde. Quem responde com ira demonstra fraqueza. Mas quem permanece em silêncio, quem continua seu caminho com serenidade, é quem realmente tem o controle. Não por ser indiferente, mas porque aprendeu que o verdadeiro respeito não se exige, se vive. E muitas vezes a ação mais poderosa é simplesmente calar. Número 11. A meditação nasce do silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. É o terreno fértil onde a meditação surge. Em meio ao barulho, a mente salta de um pensamento para outro, presa em preocupações, distrações e desejos incontroláveis. Mas quando tudo se aquieta, quando o ruído desaparece, a mente retorna ao seu estado natural, a calma. Não precisamos forçar a meditação, pois ela não é uma técnica, e sim uma consequência natural do silêncio. Quando aprendemos a permanecer imóveis, sem resistência, sem a urgência de falar ou reagir, a meditação simplesmente acontece. Um príncipe cercado de luxos e responsabilidades pode passar a vida inteira buscando respostas em discursos, livros e conselhos alheios. Mas se nunca parar, se não se sentar na quietude, se não observar sua própria mente sem interferências, jamais entenderá quem realmente é. A meditação não é algo que se faz, é algo que se permite. Marco Aurélio compreendia isso quando falava sobre o recolhimento interior, sobre encontrar um espaço dentro de si onde o ruído do mundo não tem poder. Não se trata de fechar os olhos e forçar um estado, mas de permitir que o silêncio faça o seu trabalho, observar sem interferir, deixar que a mente se livre do que é desnecessário. A maioria das pessoas teme o silêncio porque teme o que encontrará dentro de si. No barulho,
encontram distração. Na atividade constante, evitam o desconforto de estarem a sós com seus pensamentos. Mas quem tem coragem de permanecer em silêncio descobre algo que poucos conhecem: a capacidade de observar a própria mente sem se identificar com ela. Epicteto ensinava que o problema não é o que nos acontece, mas como interpretamos o que acontece. E é na meditação, no silêncio, que podemos observar essas interpretações sem reagir a elas. Percebemos que não somos nossos pensamentos, que as preocupações são apenas nuvens passageiras no céu da consciência. O silêncio revela a verdade sobre nós mesmos. Quando paramos de falar, de discutir, de analisar compulsivamente, começamos a enxergar os padrões mentais que nos governam. Percebemos quantas vezes nos apegamos a ideias que já não servem, quantas vezes somos dominados por emoções sem sequer perceber. E nessa observação tranquila, nessa pausa, nasce a transformação. Não precisamos combater os pensamentos, nem reprimir as emoções, apenas observá-los sem resistência. A meditação acontece quando deixamos de interferir e permitimos que a mente se aquiete por si mesma. O controle da mente não vem com esforço, mas com compreensão. Assim como um lago se torna cristalino quando as águas deixam de se agitar, a mente se torna clara quando deixamos de alimentá-la com preocupações desnecessárias. No silêncio, aprendemos a soltar o que não precisamos, a ver as coisas como realmente são, sem a distorção de nossas opiniões ou expectativas. Sêneca dizia que o tempo dedicado à reflexão é o mais valioso, porque é nele que encontramos o que realmente importa. A meditação não exige técnicas complicadas nem rituais elaborados, apenas que nos permitamos estar presentes, sem o desejo de controlar. Não há necessidade de buscar respostas do lado de fora quando elas já estão dentro, mas só conseguimos ouvi-las se aprendermos a calar. Na quietude, descobrimos que a mente não é inimiga e que os pensamentos só se tornam problema quando nos apegamos a eles. A meditação surge naturalmente quando deixamos de lutar contra o que é, quando aceitamos o momento presente sem resistência. Não se trata de alcançar um estado especial, mas de enxergar com clareza aquilo que sempre esteve ali. O silêncio é o caminho para o autoconhecimento. Não é um luxo, é uma necessidade para quem busca compreender-se e viver com mais sabedoria. Em cada pausa, em cada instante de quietude, a mente se reorganiza sozinha, se liberta dos pesos desnecessários e nos revela a verdade com uma clareza impossível de encontrar em meio ao barulho. Não é preciso forçar a meditação, basta permitir que o silêncio cumpra sua missão. E nesse processo, sem esforço, sem pressa, a mente se transforma em um espelho da serenidade que cultivamos. Número 12. Prática diária para cultivar o silêncio. O silêncio não é apenas uma pausa no barulho. É uma disciplina que se cultiva com intenção. Em um mundo onde cada instante está saturado de distrações, aprender a encontrar espaços de quietude é um ato de força. Não se trata de fugir do caos externo, mas de treinar a mente para permanecer firme em meio a ele. Dedicar pelo menos 20 minutos por dia à introspecção não é um luxo, é uma necessidade para quem busca clareza e domínio sobre si mesmo. Não é preciso um ambiente especial nem técnicas complexas. Basta parar, respirar e observar, sem julgamento. Marco Aurélio falava da importância de se recolher dentro de si mesmo, de encontrar um refúgio interior onde o ruído do mundo não tem poder. Não é uma questão de escapar da realidade, mas de criar um espaço onde a mente possa se reorganizar. Quando nos damos esse tempo, começamos a notar a diferença. As preocupações perdem força, as emoções deixam de nos dominar e as decisões se tornam mais claras. Praticar o silêncio não significa apenas não falar, é aprender a estar consigo mesmo, sem a urgência de preencher cada segundo com estímulos externos. O benefício mais imediato dessa prática é a paz mental. No barulho, a mente se dispersa, salta de pensamento em pensamento, sem direção. Mas na quietude, tudo se alinha. Aprendemos a enxergar nossos problemas com mais objetividade, a responder em vez de reagir. Não se trata de eliminar as dificuldades, mas de fortalecer nossa capacidade de enfrentá-las com serenidade. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam,
mas nossa interpretação deles. E essa interpretação só pode ser refinada quando nos damos tempo para observar sem pressa. Outro efeito evidente é a redução do estresse. Vivemos sob constante pressão, com uma mente que nunca descansa, sempre ocupada com o que vem a seguir, com o que falta, com o que pode dar errado. Mas ao cultivarmos o silêncio, damos à mente o descanso que ela tanto precisa. Isso não significa ignorar as responsabilidades, mas enfrentá-las a partir de um estado de maior equilíbrio. Sêneca advertia sobre o desgaste de uma mente agitada, pois quem não aprende a parar acaba sendo consumido pelo próprio ritmo acelerado. A clareza nas decisões também nasce dessa prática. Quando aprendemos a observar sem sermos levados pela emoção do momento, conseguimos enxergar nossas opções com mais lucidez. A impulsividade é inimiga da sabedoria. Um estoico não decide com pressa. Ele não se deixa arrastar pela urgência, ele age com intenção. O silêncio diário se torna um treino para fortalecer nossa capacidade de agir com consciência, e não se trata de praticar uma única vez esperando por grandes resultados. É uma construção constante, um compromisso diário com si mesmo. Não é necessário esperar por momentos perfeitos. Qualquer instante é uma oportunidade para cultivar o silêncio. Ao acordar, antes de dormir, no meio de uma conversa, diante de uma situação difícil. Não importa onde estejamos, sempre podemos escolher a pausa em vez da reação. A verdadeira transformação não acontece em um só dia, mas com o tempo, a diferença se torna inegável. O convite é simples: praticar. Dedique pelo menos 20 minutos por dia à introspecção, ao silêncio, à observação sem julgamento. Não espere revelações grandiosas, apenas abra espaço para que a mente encontre seu equilíbrio. Com o tempo, esse hábito se tornará uma fortaleza. A vida continuará a mesma, os problemas continuarão a surgir, mas a forma como você os enfrenta será completamente diferente. O silêncio se transforma em aliado, em refúgio, em uma fonte de poder inquebrantável. E o melhor de tudo, ele está sempre disponível. Só precisamos da disciplina para acessá-lo. Número 13. O silêncio confunde o oponente. O silêncio é uma arma que poucos sabem usar. Em qualquer conflito, a reação instintiva é encher o ar com palavras, se defender, justificar, atacar. Mas quem sabe calar no momento certo possui uma vantagem invisível que o outro nunca espera. Não porque o silêncio seja submissão, mas porque é estratégia. Sun Tzu entendia isso perfeitamente. Na guerra, a melhor batalha é aquela vencida sem lutar. E o silêncio pode ser a tática que faz o inimigo perder antes mesmo de começar. Quando alguém espera uma resposta e ela não vem, a mente começa a trabalhar em excesso. O outro se pergunta o que você está pensando, qual será seu próximo movimento, o que o seu silêncio significa. A incerteza é mais difícil de suportar do que um ataque direto. Numa discussão, se alguém te insulta e você não reage, ele perde o combustível. Se um adversário te provoca e você apenas observa em silêncio, sua segurança começa a ruir. Quem cala no momento exato faz com que o outro preencha esse espaço com as próprias dúvidas. E nesse processo, perca o controle. O silêncio é um convite para que o outro se exponha. Em uma negociação, quem fala demais geralmente é quem cede primeiro. Quem não suporta o vazio tenta preenchê-lo com concessões, explicações desnecessárias, palavras que o denunciam. Epicteto ensinava que o verdadeiro controle começa com a boca fechada. Não porque devamos ter medo de falar, mas porque toda palavra dita a mais pode se voltar contra nós. Quem domina sua língua, domina a situação. Quem guarda silêncio não revela sua posição, não mostra suas intenções. Deixa que o outro se desgaste tentando decifrá-lo. Na guerra psicológica, quem perde a paciência primeiro é quem perde. Marco Aurélio sabia que nada enfraquece mais um oponente do que sua própria impaciência. Em qualquer confronto, é a reação emocional que leva aos erros. Se você consegue fazer com que o outro fale demais, que se denuncie com suas próprias palavras, que perca a compostura, já venceu, sem precisar mover um dedo. O silêncio também protege. Não mostrar reação confunde e desarma o adversário. Quem tenta te provocar espera ver raiva, medo, alguma fraqueza. Mas quando se depara com um olhar sereno,
Com a ausência total de palavras, o ataque perde seu sentido. Sêneca alertava que as emoções mal geridas são a maior fonte de erros. Ao calar, eliminamos a chance de agir por impulso e assumimos o controle completo da situação. A chave está em saber quando falar e quando calar. Não se trata de manter o silêncio sempre, mas de usá-lo com precisão. Há situações em que o silêncio é a resposta mais poderosa, em que uma pausa vale mais que um discurso. Quando o outro espera uma reação e não a recebe, ele se desorienta, começa a cometer erros. E é nesse instante, quando está mais vulnerável, que temos a vantagem. O silêncio é forma de controle, não de fraqueza. Não significa que estamos cedendo, e sim que estamos observando. Não quer dizer que não temos uma posição, mas que estamos esperando o momento certo para revelá-la. Não significa que não sentimos nada, apenas que não deixamos nossas emoções serem usadas contra nós. Enquanto o outro fala, se enrola, tenta preencher o vazio deixado por nosso silêncio, nós permanecemos firmes, esperamos, observamos e agimos apenas quando for necessário. Nem toda confrontação se vence com palavras, muitas se vencem justamente com a ausência delas. Quem aprende a usar o silêncio com inteligência pode desconcertar, desarmar e vencer sem sequer levantar a voz. Porque no fim, o verdadeiro poder não está na quantidade de palavras que dizemos, mas na precisão com que escolhemos quando dizê-las, e mais ainda, quando deixá-las no ar, como uma sombra que o outro jamais conseguirá decifrar. Número 14. O silêncio como legado. As palavras podem impressionar no momento, mas é o silêncio que deixa uma marca real na mente e no coração das pessoas. Um discurso pode ser esquecido, uma conversa pode desaparecer com o tempo, mas a maneira como alguém domina o silêncio pode definir seu caráter. O silêncio não é ausência, não é vazio, é uma expressão de controle, de sabedoria e de uma presença que vai além das palavras. Em um mundo onde todos sentem a necessidade de opinar, de falar sem pensar, de preencher cada espaço com ruído, o silêncio se torna um ato de resistência, uma demonstração de força interior. O verdadeiro legado não se constrói com promessas ou declarações impactantes. São as ações silenciosas, os momentos em que se escolhe não falar, que realmente deixam marcas profundas. Quem domina o silêncio domina a si mesmo. Não precisa reagir a cada provocação, nem justificar cada passo com explicações. Sua vida fala por ele. Não busca aprovação externa porque entende que o essencial não precisa ser anunciado. A verdadeira grandeza não se demonstra em discursos, mas na coerência de uma vida vivida com propósito. As palavras se perdem com o tempo. As pessoas esquecem o que foi dito em reuniões, discussões ou até nos momentos mais importantes da vida. Mas jamais esquecem como se sentiram diante da presença de alguém que sabia exatamente quando falar, e mais ainda quando calar. O silêncio tem peso. Cria espaço para a reflexão, para conexões autênticas. É o eco que permanece quando alguém, com autocontrole, se retira de uma conversa sem precisar impor sua voz. O silêncio não é submissão. É uma forma de comunicar sem ruído. Quem compreende seu poder deixa uma impressão que dura. Não tenta preencher o vazio com palavras apressadas, mas permite que suas ações falem por si. Quando alguém fala menos e escuta mais, sua opinião se torna mais valiosa, porque não se desperdiça em banalidades. Cada palavra é escolhida com precisão, e cada silêncio carrega uma lição. A verdadeira influência não está em falar constantemente, mas em saber exatamente quando falar, e quando permitir que o silêncio atue por si só. Muitos acreditam que, para serem lembrados, precisam dizer algo marcante o tempo todo. Mas os mais sábios sabem que o que realmente permanece está no que não foi dito, no olhar firme, na ação coerente, na atitude imperturbável. Os grandes líderes da história não foram aqueles que falavam sem parar, mas aqueles cuja presença era sentida até no silêncio. Não é a quantidade de palavras que define a profundidade de um homem, mas sua capacidade de permanecer no controle, mesmo quando escolhe não dizer nada. O silêncio também tem o poder de desarmar. Em uma discussão, aquele que mantém a calma e escuta é quem realmente tem o controle. A reação impulsiva, a necessidade de responder de imediato,
São sinais de uma mente fraca, dominada pelas emoções. Já aquele que sabe calar no momento certo demonstra uma força que poucos têm. O silêncio não apenas evita conflitos desnecessários, ele devolve ao outro o peso de suas próprias palavras. Não responder de imediato é uma forma de vencer sem lutar. Escolher o silêncio é também escolher onde colocar a própria energia. Nem toda conversa merece nossa atenção. Nem toda provocação precisa de resposta. Focar no essencial, naquilo que realmente importa, exige a disciplina de saber calar quando não há nada relevante a dizer. O estoico não se deixa levar pela urgência do momento. Ele não fala apenas para preencher o espaço. Seu silêncio é uma declaração de princípios, uma prova de autocontrole e um lembrete de que seu legado não está no que diz, está em quem ele é. O legado do silêncio não é de passividade, mas de poder. É a maneira como alguém demonstra que não precisa se justificar o tempo todo, que sua vida é sua mensagem, que suas ações valem mais do que qualquer discurso. E em um mundo onde todos querem ser ouvidos, aquele que sabe calar no momento certo se torna simplesmente impossível de ignorar. Número 15. O silêncio evita conflitos desnecessários. Nem tudo merece uma resposta. Nem todo conflito precisa da sua participação. Em um mundo onde a maioria reage sem pensar, onde as emoções dominam as palavras e as palavras acendem incêndios difíceis de apagar, o silêncio se torna uma estratégia poderosa. Não se trata de ignorar o que acontece, mas de escolher com sabedoria quando intervir e quando permitir que as coisas se resolvam por si só. A maioria dos conflitos se agrava porque alguém sentiu a necessidade de responder de imediato, de defender o ego, de provar que tem razão. Mas o estoico não busca vitórias em discussões inúteis, porque compreende que o verdadeiro controle não está no que se diz, mas no que se escolhe não dizer. O silêncio oferece vantagem porque interrompe a escalada do conflito. Não há briga se não há quem alimente a luta. A provocação perde força quando não obtém a reação esperada. Quem insulta quer uma resposta. Quem ataca quer ver o outro se defender. Mas quando o silêncio é a resposta, o ciclo se quebra. Não há nada mais frustrante para uma pessoa impulsiva do que encontrar alguém que não reage. O controle da fala é o controle do temperamento. E quem domina sua língua, domina seu destino. Falar sem pensar é fraqueza. Calar com inteligência é força. Escolher o silêncio não é submissão, é estratégia. Um guerreiro não desperdiça energia em cada confronto. Ele escolhe suas batalhas com sabedoria. Responder a cada provocação é permitir que os outros ditem o rumo do seu dia, do seu humor, da sua paz. Um comentário negativo, uma crítica injusta, um ataque verbal, cada um é um teste de autocontrole. Antes de reagir, pergunte-se: minha resposta é necessária? Vai acrescentar algo? Se a resposta for não, então o silêncio é a melhor escolha. Não dar importância ao trivial é sinal de superioridade mental. Quem busca paz, a encontra na capacidade de ignorar o que não merece atenção. O silêncio também permite observar melhor. Enquanto os outros discutem e se desgastam com disputas inúteis, quem cala observa. Não se precipita, não se deixa levar pelo calor do momento. A partir da calma, consegue ver o que os outros não veem: intenções ocultas, pontos fracos, oportunidades. A melhor forma de vencer um conflito muitas vezes é evitá-lo por completo. Quando se pratica o silêncio com propósito, a necessidade de confronto diminui. Aquilo que parecia uma ameaça, muitas vezes se dissolve simplesmente porque não recebeu atenção. Os estoicos não buscavam provar sua superioridade com palavras, mas com atitudes. Um homem que não reage a provocações é um homem que não pode ser controlado. Não é indiferença, é inteligência. Não é medo, é clareza. Porque no final, a maioria das discussões não leva a lugar algum. Os mesmos argumentos se repetem. Os ânimos se exaltam. E quase nunca se chega a uma solução real. Já quem sabe calar quando é preciso, preserva sua energia para o que realmente importa. Não se perde em brigas vazias. Investe seu tempo em crescer, melhorar, avançar. Quando você escolhe o silêncio, tira o poder de quem tenta te desestabilizar. Um insulto sem resposta perde a força. Uma discussão sem oposição se apaga sozinha. A chave não está em vencer todos os debates, mas em saber quais devem ser evitados.
Isso não significa nunca falar, mas saber quando falar, e quando chegar a hora, que suas palavras tenham peso, que tragam valor. Mas se não houver nada útil a dizer, o silêncio continua sendo a melhor resposta. Não se trata de reprimir emoções, nem de fugir de confrontos. Trata-se de escolher as batalhas que realmente valem a pena. Muitas vezes, o melhor que você pode fazer pela sua paz mental é não se envolver. Não porque não pode, mas porque não precisa. E isso é algo que poucos compreendem em um mundo movido a impulsos e reações. A capacidade de calar com propósito é uma vantagem. Não é rendição, é compreensão. É saber que nem tudo merece sua atenção. E é nessa escolha que está a verdadeira liberdade. E antes de encerrarmos, convido você a refletir sobre o que aprendemos hoje. Se você está pronto para dar o primeiro passo em direção à sua melhor versão, deixe nos comentários. A partir de hoje, começa a minha nova versão. Sou estoico. Esse comentário não é apenas uma frase, é a sua declaração de compromisso com a transformação. Faça isso agora, porque este é o primeiro passo para uma vida de autocontrole, paz e propósito. Nos vemos no próximo vídeo estoico.